Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência às aulas de tecnologias dos materiais. A aula dessa semana, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre os tratamentos superficiais. Na aula passada, a gente falou o quê? Sobre os tratamentos térmicos. Então, o que acontece? Quais eram os tratamentos térmicos? Eles serviam para melhorar a dureza superficial dos materiais, superficial não, né? A dureza dos materiais, ou serviu para aliviar tensões. Então, ou seja, a gente falou um pouco lá sobre a têmpera, existem outros também, tem a martêmpera, e tem o que? A gente falou dos alívios de tensões, revenimento, recozimento, normalização. Então, ou seja, são os materiais, os outros tratamentos aí. E a gente tem uma outra classe de tratamento, que são os tratamentos termoquímicos. Só que qual é a principal diferença entre os tratamentos térmicos e os termoquímicos? No termoquímico, eu tenho o que? A adição de um elemento químico. Então, ou seja, ele vai fazer o que? O tratamento superficial. O tratamento termoquímico, ele vai fazer o que? O tratamento. Então, você imagine aqui um cilindro de aço. Ele vai tratar o que? Ele vai tratar a superfície, tá? Ele vai ser responsável por tratar uma camada superficial. Então, ou seja, ele vai criar como se fosse uma casca. Então, ou seja, eu vou ficar aqui com uma região mais dura. Então, ou seja, imagine um eixo. Um eixo, você não precisa ter ele totalmente duro. Ele pode ser o quê? Uma casca aqui mais dura e internamente ele ser mais mole, mais maleável. Para quê? Para aguentar impacto, por exemplo. Então, o que você tem? Você usa o tratamento termoquímico, onde você vai adicionar um elemento, pode ser carbono, pode ser nitrogênio, pode ser boro, e cada um desses elementos vai melhorar, ele vai atingir o que? Ele vai ter uma espessura aqui de camada. Então, ou seja, eu posso ter 1 centímetro, 6 milímetros, depende do quanto tempo eu deixo a minha peça exposta a esse tratamento. Isso aí vai aumentar a camada de endurecimento. Geralmente, o que eu vou adicionar? Então, o que eu faço? Basicamente, como que é o tratamento termoquímico? Eu aqueço o material, deixo ele exposto a uma superfície ali que contenha algum desses elementos. Então, por exemplo, carbono, nitrogênio e boro. Tá? Esses aqui são os mais comuns. Então, você vai ter o que? Você vai falar cementação ou carbonatação, né? Então, quer dizer que eu estou adicionando carbono. Nitretação, estou adicionando nitrogênio na superfície para endurecer. Ou boretação, que é acréscimo de boro. Então, ou seja, cada um desses tratamentos eu vou adicionar um elemento extra na superfície do aço para gerar uma maior dureza. E o que muda? Então você aquece o material e deixa ele e você resfria ele, ou dentro do aquecimento você tem uma superfície ou um meio onde eu tenha esses elementos adicionados aqui. Pode ser um gás, pode ser um líquido, qualquer um desses meios aí. E aí o que vai acontecer? Eu vou melhorar a resistência do material. Então eu vou melhorar o que? Resistência à fadiga, resistência à corrosão, resistência à oxidação, principalmente oxidação em altas temperaturas, tá? Então você melhora as propriedades do material
dentro de um elemento térmico aí. E o que acontece? Os meios para realizar esse tratamento termoquímico, eu posso ter o quê? O que é importante? Um meio sólido, um meio líquido ou um meio gasoso. Tá? No começo, quando começou-se a trabalhar com os tratamentos termoquímicos, a gente sempre usava meio sólido. Então, por exemplo, imagine o seguinte, cimentação. Eu aquecia uma peça e colocava ela dentro de uma caixa com carvão moído. Aí, de acordo com o tempo que a peça ficava exposta àquele carvão, o carbono do carvão se incorporava à superfície do aço, endurecendo ele. Tá? Isso era feito o quê? Dentro da cimentação aí. Aí o que acontece? Só que o meio sólido, que nem assim, o sólido você não consegue envolver, pode acontecer algumas pequenas falhas. Então, ou seja, pode ter pontos que não vai ser incorporado o elemento. Aí o que a gente faz? A gente fala que o que acontece? A gente diz que o meio sólido não é o meio mais eficiente. Então, ou seja, eu posso ter outros meios que sejam mais eficientes do que o sólido. Hoje a gente utiliza mais o que? Os meios líquidos e gasosos para fazer o tratamento termoquímico. Então, ou seja, a gente começou com um sistema sólido, só que hoje houve o aperfeiçoamento desses tratamentos, a gente utiliza o que? Meios líquidos e gasosos. Então, por exemplo, quais são os processos? Cimentação, nitratação, carboretação, boretação e a cianetação. Esses aqui são os tratamentos termoquímicos conhecidos aí. E dentro de cada um deles a gente tem o que? A variação do meio sólido, do meio líquido e do meio gasoso. Então, ou seja, a cimentação. O que acontece? Como que eu faço a cimentação? Então é quando eu estou introduzindo carbono na superfície do aço. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma foto de uma engrenagem. A engrenagem, o que ela precisa? O dente dela, ela vai sofrer um maior desgaste. Então, ou seja, ela tem que ter, porque ela vai estar em contato com outras engrenagens. Então, para ela não sofrer, para essa engrenagem não quebrar, não desgastar, o que você faz? Você endurece somente a região, uma camada aqui perto do dente. Por quê? O que vai acontecer? Se ela fosse inteiriça, ou seja, ela fosse inteira temperada, o que aconteceria? A hora que eu fosse sofrer um esforço de tração dessa engrenagem, ela iria rachar ao meio. Então você endurece somente o quê? Uma pequena superfície dos dentes para ela suportar o esforço. Se vocês olharem aqui, ó, é nessa camada que eu estou falando, ó, nessa região aqui, ó. Isso aqui é o tratamento superficial. Então essa região é mais dura e esse núcleo aqui é inteiramente mais maleável. E aí o que acontece? Como que eu controlo a camada? Então, ou seja, aqui eu tenho uma espessura, tá? Essa espessura você tem testes para controlar esse tamanho. Então, ela é de acordo com o tempo que eu deixo exposto. Então, ou seja, quanto mais tempo o meu material ficar no forno, em contato com o meio, maior vai passar a ser o quê? A espessura da minha camada do tratamento. Aí você tem normas, tá? Que definem isso. Geralmente a cimentação ela trabalha aí entre 815 e 950 graus. Então, ou seja, para cada tratamento eu vou ter o quê? Vou ter uma temperatura e um tempo específico que eu vou deixar para poder agir. Ó, a cimentação sólida, ela varia o quê? De
0,6 milímetros até o que? Até 6. Se vocês observarem, ó, aqui eu vou tendo o que? Gradativamente o aumento. Então, ou seja, de acordo com aqui é uma peça sem tratamento, conforme vai passando o tempo dessa peça dentro da cimentação, ela vai aumentando a espessura, tá vendo? Que essa parte mais escura aqui é a espessura da cimentação. Então ela pode variar de 0,6 a 6 milímetros de espessura. Geralmente o que eu uso é carvão de madeira ou coque para você poder fazer o tratamento dessa superfície. A cimentação gasosa. O que acontece? Você aquece as peças, então o que você tem? Ela funciona como se fosse uma panela. Então eu tenho o forno, dentro do forno eu tenho o quê? As peças, que elas estão sendo aquecidas, e dentro desse ambiente aquecido, o que eu tenho? A circulação de gás. Então o gás circula aqui dentro dessa panela, como se fosse essa panela, esse forno aqui, e acontece, esse gás dentro desse ambiente aquecido, ele vai sendo incorporado pela superfície do material. E nisso ele vai endurecer nessa superfície. Então, ou seja, qual é a vantagem do sistema gasoso, por exemplo, e o do líquido? Eu consigo ter um melhor controle do meu processo. Só que o que acontece? Vocês observaram aqui, ó, na cimentação sólida, quanto que eu tinha de espessura? De 0,6 a 6. Aqui eu já consigo o quê? Uma espessura menor. Então, ou seja, minha camada cimentada ela vai ser menor. Então, ou seja, aí você tem essas questões de saber também o quanto eu quero de espessura de camada. Se for maior ou menor, eu vou escolher um ou outro processo aí. Então, a cimentação gasosa. Na verdade aqui está marcado gasosa, mas essa daqui é a líquida, tá? Aqui seria líquida. Então o que a gente faz? A gente mantém o aço num banho de sal. Então, ou seja, a cimentação líquida eu vou manter o quê? O aço em um banho de sal fundido numa temperatura acima da faixa. Então, ou seja, todo tratamento térmico ou tratamento termoquímico, você tem que aquecer o material a uma certa temperatura, para quê? Para ele poder começar a mexer com as moléculas. E essa molécula, esse aquecimento, ele permite o quê? Que você incorpore o material, o elemento de liga aí para dar endurecimento nesse tratamento. Então, ou seja, eu aqueço o material e nesse aquecimento você começa, como ele está no meio líquido, o elemento presente nesse meio líquido vai ser adicionado à superfície. Tá? E o que acontece? Uma coisa interessante. A gente tem alguns aços específicos que eu trabalho com esse tratamento. Então, ou seja, o 1010 e 1020 é bom para fazer cimentação líquida. Aí você tem aço 1113, aço liga, né? Essa série 11, 86, 96 são o quê? São os aços ligas. Então, de acordo com cada aço, você tem o quê? Um tempo de tratamento, que pode variar de meia hora até 10 horas aí. Então, ou seja, isso também é importante. Quanto tempo eu vou deixar o tratamento? Então, ou seja, isso depende muito do que? Da camada que eu quero, a espessura de camada e o meio que eu estou trabalhando. Isso influencia muito no tempo do tratamento termoquímico. Então, assim, cimentação. Quais são as vantagens dela?
eu consigo obter uma espessura de tratamento boa em um tempo muito curto. Então, ou seja, ela acaba sendo mais eficiente, digamos assim. Ou seja, num tempo menor eu consigo uma boa espessura. Eu não preciso deixar 15 horas, por exemplo, para obter uma boa camada de proteção. Ou seja, se eu deixar menos tempo, ela acaba sendo o quê? Um processo mais eficiente. Eu tenho uma proteção efetiva contra descarbonetação, ou seja, você perder carbono. Possibilidade de operação contínua pela colocação e retirada de peças. Então, ou seja, isso aqui, esse tratamento, eu não preciso ficar desligando ele. Eu mantenho a temperatura e vou colocando o quê? Vou só acrescentando peças. Então, ou seja, é como se fosse um forno de esteira, né? Funciona a cementação. Aí o que acontece? Eu posso ter uma alta toxidez aí de cianetos e eu tenho que ter limpeza posterior das peças, tá? Porque como ela fica com o carbono empregado ali, fuligem, ela tem que ser limpa depois da peça. Então isso aqui acaba sendo uma desvantagem, eu ter uma segunda operação posterior ao tratamento. A nitretação. Como que é feita a nitretação? Você adiciona o que? Nitrogênio na superfície do aço. Então, ou seja, aqui o que eu vou fazer? Ó, a temperatura de operação da nitretação ela já é mais baixa. Tá? Se vocês olharem aqui, se comparado com a cementação, desculpa, a gente tem o que? Uma temperatura mais baixa, que varia de 500 a 570 graus. E aí o que você faz? Você adiciona nitrogênio na superfície da peça para ela aumentar a dureza do material. O que acontece? Você não precisa, a vantagem da nitretação, né? Ela tem o quê? Eu não preciso usar um tratamento superficial. Tem algumas situações que, além de você passar por um tratamento termoquímico, você tem que, depois que você passou pelo tratamento termoquímico, tem que passar por uma segunda etapa de tratamento. Por exemplo, na cementação, às vezes acontece isso. Uma vantagem da nitretação, por exemplo, você obter uma boa dureza superficial, uma alta dureza superficial e resistência ao desgaste. Eu tenho o que? Resistência à fadiga e à corrosão, tá? Então, ou seja, se comparado com a cementação, a nitretação ela acaba trazendo o que? Mais vantagens para o seu processo. Eu tenho uma superfície resistência ao amolecimento por aquecimento. Então, ou seja, o que acontece? Você acaba tendo uma melhor, um tratamento superficial melhor do que a cementação. Nitretação a gás. Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho uma peça, ó. Então, ou seja, essa peça que ela está sofrendo nitretação. Então, a peça está aquecida e ela tem uma superfície com um gás. E esse gás vai transmitir o quê? Com a peça aquecida, esse gás ele vai transmitir o quê? Vai transmitir o nitrogênio para endurecimento da superfície. Nitretação, um outro detalhe importante, tá? O que a gente tem? De acordo com o tratamento, se vocês observaram um pouquinho anteriormente, a nitretação gasosa, então, ou seja, o meio de transferência é um gás. Então, eu tenho nitrogênio em gás e esse gás em contato com a peça aquecida, ele é incorporado e endurece a peça. Nitretação líquida,
o que você vai fazer? Você vai ter uma diferença de temperatura, tá? Uma outra coisa importante, o que a gente tem aqui, ó? Essa tabela, ela é importante para nós, por quê? O que a gente tem? De acordo com o material, eu vou ter o quê? Um tempo específico que ela deve ficar em tratamento. Então, ó, um aço carbono de baixa liga, ele tem que ficar entre 1 ou 2 horas a uma temperatura de 565 graus. E aí você tem uma camada de cianetação de 5 a 13 microns. Tá? Então, ou seja, de acordo com o aço, eu defino o tempo de tratamento, temperatura do ambiente e tenho aproximadamente a espessura de camada. Então, ou seja, de acordo com cada material, eu vou ter o quê? Um parâmetro específico. Tá? A mesma coisa quando você vai usinar metais. De acordo com o metal que você vai usinar, você vai ter o quê? Você vai ter maior ou menor velocidade, por exemplo, maior ou menor avanço. Ó, então aqui, ó, que nem eu falei, nesse caso aqui, ó, qual que é a desvantagem da nitratação líquida? Eu tenho que uma camada superficial menor. Então, ou seja, tem esse porém aí também. Ou seja, de acordo com a camada que eu quero, você define o meio que você vai fazer essa nitratação. Basicamente, que nem a gente falou, a nitratação. Que aço pode ser nitretado? Eu posso usar qualquer um? Então, ó, você pode usar o que? Em aços de baixa liga. Detalhe: aço de baixa liga com alumínio. Todo o aço liga, o que é um aço liga? É um aço que você incorpora outros elementos para ele ter melhor resistência. Desde que esse aço contenha alumínio, eu posso fazer o que? Nitratação. Não só alumínio, tá? Cromo e vanádio também. Então, ou seja, ó, aços de médio carbono ao cromo. Então, ou seja, se for um aço 4150, 43, da série 43, série 51, série 61, 86, 93, 98. Esses números aqui, eles são o que? Eles são referentes à classificação do aço. Então, por exemplo, aço 1000, 1020, o que é? É um aço com baixo, é um aço carbono, principalmente com baixo teor de carbono. Aí você tem os aços 41, 43, são o que? São aço liga. E aí daí que surgem os nomes, aço cromovanádio, aço cromolibdênio. Então, ou seja, cada um desses ele equivale ao quê? A um tipo de composição de liga. Depois nas outras aulas eu vou deixar uma tabela aí para vocês poderem conferir essas informações aqui. Os mais comuns para ser nitretado é o que? A série 41 e a série 43. Aço ferramenta, com até 5% de cromo aí, tá? Então, ou seja, isso aqui já são aços especiais. Aço inoxidável, que a gente fala ferríticos e martensíticos, que a gente fala série 400, e os inoxidáveis da série 300. A cianetação, tá? A cianetação é o que? Você acresce um aço. Essa temperatura que a gente chama de A1 é o que? É a temperatura de mudança da estrutura do aço. Então, ou seja, você aquece o aço e deixa ele em um banho de sal fundido. Aí o que acontece? Permitindo que o aço absorva o carbono e nitrogênio. Então, ou seja, cianetação é o que?
adição de carbono e nitrogênio dentro da superfície do aço. Geralmente o que você tem? O que eu uso nesse material? Cianeto de sódio, carbonato de sódio e cloreto de sódio. Então, ou seja, aí de acordo com a porcentagem, tá? De acordo com a porcentagem desses materiais, você vai ter uma dureza maior ou menor da superfície. Isso que vai permitir também o quê? Um detalhe que eu esqueci aqui, tá? A gente está falando um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Esse tratamento a gente já trabalha o quê? Entre 700 e 800 graus, 760 e 870 graus Celsius. Então, ou seja, de acordo também com o tratamento termoquímico que eu vou fazer, eu vou precisar de mais ou menos temperatura. Lembrando, todos esses tratamentos, eles são feitos o quê? São feitos a partir de normas. Então, você tem as normas que definem o valor do tratamento. Então, ela vai definir até que temperatura eu tenho que chegar, ela vai definir qual a porcentagem dos elementos que eu vou adicionar a superfície do material. Então, ou seja, toda essa questão aí era influenciado por normas. Um outro tratamento, a carbonitratação. A carbonitratação, o que acontece? Desculpa aí. A gente vai estar trabalhando numa temperatura o quê? A gente vai estar trabalhando numa temperatura de 700 a 900 graus Celsius e eu vou colocar o quê? Carbono, tá? Através de um gás, e o nitrogênio a partir de amônia. Então, ou seja, você acaba misturando carbono e nitrogênio na superfície das peças. Qual que é o maior problema? Quando você trabalha com material tóxico, que nem a amônia, você tem que tomar bastante cuidado, porque ela pode trazer males à saúde dos operadores aí. Porém, qual que é a maior vantagem? Por que se usa a amônia, né? Porque pela composição de nitrogênio na sua formulação. Tá? Um outro detalhe, a camada, ela vai te gerar uma camada menor do que 1 centímetro aí. Ela pode chegar até 7 milímetros de espessura. Uma outra coisa importante, cada processo ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um limite de trabalho. Então, por exemplo, se você precisa de uma dureza, resistência ao desgaste maior do que aquele limite, você vai ter que procurar o quê? Um outro processo. Senão você não vai conseguir tá endurecendo, tá atendendo às suas expectativas aí. Geralmente a gente trabalha aqui a carbonitratação, a série 1000, então 1020, 1040, 1045, série 41, série 51, série 86. Geralmente o que? A gente fala aço de até 0,25% de carbono aí. É o mais comum, tá? Você pode até chegar até 0,50%. Lembrando, o aço ele pode ter até 2,11% de carbono, tá? Pessoal, eu vou deixar depois uma apostila para vocês poderem tirarem mais dúvidas aí sobre os tratamentos termoquímicos. E vou deixando uma atividade para vocês poderem estar exercitando aí praticando a aula de hoje. Pessoal, obrigado e até a próxima.